Pronto, estamos de volta. Teve uma pequena queda aí, Certo. mas já resolveu. Vamos acompanhando aqui para ver. Qualquer coisa eu Vamos lá, vamos lá. tento dar um outro jeito aqui. Você estava terminando de falar sobre a tua experiência lá na Espanha, lá em Toledo. Pronto, então, estava falando lá que a gente teve a experiência de experimentar, né, a língua espanhola de várias regiões, né? Não foram muitas, porque por conta do o curso, ele foi do dia 1º ao dia 27. E aí nós tivemos 3 finais de semana durante esse período. Então, 2 deles a gente tinha aulas aos sábados, que eram aulas campais. Então, foi mais que uma excursão. Então, o primeiro final de semana nós fomos, que foi no sábado, e aí no domingo a gente passou o dia em Madrid, né? Muito rápido, mas a gente tentou de uma forma rápida mesmo, ir a alguns lugares mais para conhecer a cidade, ver como era o clima, ver como é que as pessoas se comportavam. E aí no outro final de semana aí a gente não foi para essa excursão e fomos para Barcelona. Aí a gente chegou lá na sexta e saímos na segunda, né? Então a gente conseguiu perceber ali a diferença da língua, né? De Barcelona para Madrid, ali Castilha, e também a diferença para o catalão e a cultura deles também, né? Há uma rivalidade muito grande das pessoas de Barcelona com o pessoal de Catalão, né? O pessoal de Catalão não se considerando espanhol, muitas bandeiras de Catalão nas ruas, nas sacadas. Então, um lado da cidade era muito catalão, o outro lado era muito espanhol. Você via muito isso, né? Até a própria professora comentou que há essa divisão e essa briga por lá. Né? Então a gente viu a movimentação, conhecemos um pouco mais do que Madrid, bem charmosa a cidade, praiana, a gente está aqui acostumado também, né? Mas foi uma experiência muito bacana que tivemos por lá. Legal, cara, legal. Fico feliz que você tenha gostado. Eu sou apaixonado pela Espanha. Eu passei ao todo 6 meses nesse país fantástico. Viajei de norte a sul, tenho muitos amigos lá, então quando eu fiquei sabendo que você ia para a Espanha, eu já tive aquela impressão que você ia gostar muito. Foi muito bom. E a cultura lá que a gente estava, né, lá na própria faculdade, eram 132 pessoas de 22 nacionalidades diferentes. Então, experimentar isso, gente que, tipo, chinês, coreano e japonês só falava espanhol. Certo. Eles não falavam inglês, a grande maioria. E de um outro lado, nós tínhamos americanos e outras nacionalidades que só falavam inglês. E nós, os brasileiros, no meio. Aí foi uma farra, né? Brasileiro, quando tem muita gente, éramos 12 brasileiros ao total, né? Mas eu só conhecia ali uns 5 mesmo. A gente saiu daqui já se conhecendo, a gente já se conhecia. E o resto a gente conheceu lá, mas foi sempre muita farra, assim, no sentido de nós brasileiros temos um calor diferente e as pessoas notam esse calor, né? Sempre o pessoal do Egito, as mulheres do Egito sempre eram muito calorosas, então quando elas viam os brasileiros, elas sempre se agitavam. Brasil, Brasil! Foi bem divertido. E aí você chegar numa hora que tinha um americano que não falava espanhóis, aí na mesma frase tu estava falando espanhol com português, com inglês, e ali todo mundo conseguia se entender. Isso aí Sim, foi muito... isso é fantástico, Foi, cara. Essa troca, né? Isso cara, é muito bom. É. Aí eu tive a oportunidade, um cara que era da minha turma, em um determinado ponto, ele que sentava do meu lado, ele disse assim, cara, eu queria te fazer um convite. Vamos jantar comigo? Vixe, vamos lá. E aí eu fui jantar, foi eu e a Kelly, e aí tava ele e o rapaz que ele dividiu o quarto também, que estava estudando lá na faculdade. E aí a gente teve essa oportunidade de comer a comida chinesa feita por eles mesmos, entender um Uau, pouco mais da cultura. fantástico, cara. Mesmo ali o espanhol deles sendo um pouco mais básico, mas aí a gente estava lá, a gente botava no celular em chinês, aí ele se comunicando que não conseguia, e ele explicando toda a rotina, toda a comida, como eram os hábitos, a cultura de lá. Cara, foi fantástico. E é um livro em chinês, Muito bacana, cara. então muito receptivos eles.
Luciano, e uma outra pergunta para ti, já que você chegou dessa viagem agora, tá super motivado aí, foi uma experiência diferente para ti, apesar de já ter estado fora do Brasil muitas vezes, mas foi uma experiência bem diferente essa última sua. Eu queria te perguntar, como é que você vê o brasileiro com relação a viagens? Você acha que o brasileiro está começando a viajar com mais propósito nos últimos 5 anos, digamos assim? Ah, ou o brasileiro ainda é muito turistão, ainda é muito de viajar, sei lá, de visitar muitos lugares em pouco tempo, mais para tirar foto e não se aprofunda na cultura, fica mais em hotel e etc. Eu estou ficando aqui na casa de um nativo, aqui em Bali, e às vezes as pessoas ficam um pouco espantadas com esse meu estilo de hospedagem, e quando eu falo para elas que há mais de 10 anos que eu não fico em hotel, aí o espanto é maior ainda. É, Mas me fala aí, o que, é que você vê? é, Você acha que o brasileiro está viajando com mais propósito? Quando eu falo propósito, não é necessariamente viajar como eu viajo. Meu modelo de viagem não é perfeito, não é ideal, não é necessariamente o aham, modelo de viagem que outras pessoas devem ter. É muito pessoal essa sim, decisão de viajar. Mas cada pessoa pode viajar com o seu propósito. Então tu está sim. percebendo que o brasileiro está começando a viajar com mais propósito, seja para fazer um curso, seja para conhecer uma cultura mais distante da nossa cultura, etc. Ou o brasileiro ainda é muito aquele turistão mesmo, que viaja mais para É, compras e para tirar foto? O que, é que você acha? aham. Eu percebo assim, de uns anos para cá, eu percebo que as pessoas estão começando a viajar mais. Principalmente aqui para a América Latina, que há uma certa facilidade, né, por conta do espanhol, por conta do valor monetário, porque a questão do dólar, libra e euro tá um pouco mais difícil, mas ainda é bem turistado, cara, ainda é bem turistado. Uma ou outra pessoa você escuta dizer assim, cara, eu fui para o interior, passei mais no interior, tenho vontade de ir mais para esse determinado local. É um pouco mais difícil pelas pessoas que eu conheço e tenho mais proximidade, Certo. né? Algumas delas até assim, a primeira viagem é uma experiência diferente, a pessoa está mais ansiosa, como é que vai ser, como é que eu vou lidar lá fora e tal, mas eu vejo que quem viaja mais de uma vez, quem viajou mais de uma vez, a segunda vez ela já é um pouco diferente do que a primeira, Uhum. né? Na época que eu fui para a Europa na primeira vez, a gente sempre ficou em hostel, então era assim, chega, fica, sai e vamos curtir, mas ao mesmo tempo era uma introspecção, porque a gente andava muito, mas andava devagar, né? Então Sei. a gente ia curtindo os locais, a gente sentava, a gente comia no meio do caminho, a gente não era muito turistão de ir para locais caros para poder charlar. Não, a gente queria mesmo era entender um pouco mais do local, como era a cultura, né? Ver o que é que a movimentação mais da cidade, mas a gente sempre foi mais reservado em relação a, vamos dizer assim, ostentação. Nunca foi muito a Uhum. nossa praia, não. Então, a gente nunca foi de fazer compras e tal, não. Sempre a gente foi mais para a gente experimentar e ver um pouco da cultura local. Cara, para mim, assim, digo particularmente, a das 3 viagens que eu fui, né, as pessoas dizem, tu foi, tá podendo, tá charlando e tal. Mas, cara, a minha percepção ela se torna cada vez diferente quando eu faço uma viagem. Ver a diferença de fora para o Brasil, né, e ver como é o meu comportamento no Brasil também. Uhum. Né? E dessa última viagem, eu percebi que eu fui impactado de uma maneira mais forte com essa viagem. Uhum. Né? E de chegar aqui de uma maneira mais leve, né? De uma maneira menos tão presa à nossa cultura aqui, Uhum. de valorização a essa globalização que estamos aqui vivendo aqui no Brasil, né? De ficar preocupado o que é que o outro vai achar, né? Do que é que o outro vai pensar. Então, essa última viagem assim foi bem reflexiva, até mesmo porque eu acho que ela foi mais intensa, Uhum. né? Foi praticamente os 30 dias que eu sempre fiquei nas outras. Foi diferente porque eu sempre
Dessa vez eu fiquei no mesmo local durante os 30 dias, né? Sempre foi ali na Espanha. Viajamos ali 2 finais de semana, mas a semana toda era no mesmo local e conhecendo as pessoas diferentes, conhecendo alguns nativos e gente que vivia de fora e estava indo para a Espanha. Então, ver também que tem muita gente em países com uma situação muito pior do que a nossa, tipo assim, o chinês, e o chinês ficar assim, deslumbrado com com o que a gente tem aqui e a gente com a dificuldade que eles têm. Sim, sim, Né? claro. Então, ver um garoto de 18 anos, né, estando lá na aula de espanhol, mesmo com as suas dificuldades, e ele dizendo, cara, aqui é o sonho, porque lá eu não tenho nada disso, lá é totalmente diferente, né? A cultura é muito presa, eu não tenho muito direito a fazer muita coisa, você está sempre ao lado de muitas pessoas. Então, esse cara que estava comentando especificamente isso, esse chinês, ele disse, cara, lá na China, qualquer hora da noite você vai ver muita gente andando na China. E aqui eu saio para caminhar às 10h30 da noite. Porque primeiro o sol estava baixando, não estava tão quente, e outra, era o tempo que ele tinha para ficar só e fazer a caminhada dele era noturna. Olha que Então, bacana. escutar isso foi muito legal, cara, muito bacana. E essa viagem me impactou nesse sentido. Eu percebo que algumas chaves mudaram. Por mais Sei. que eu não perceba exatamente que chave foi, mas eu sei que houve mudança. Eu cheguei de uma forma diferente. Bacana. Isso até as pessoas podem perceber mais do que você mesmo, né? A gente não tem uma percepção muito apurada das mudanças que acontecem em nós mesmos, mas as pessoas ao nosso redor, com certeza, percebem isso com mais facilidade. Sim. Pois é, cara, estamos chegando aqui ao final, estamos completando 1 hora de entrevista, vai sair em 2 vídeos aí, vamos fazer parte 1 e parte 2, colocar aí no YouTube e dar acesso às pessoas que têm interesse pelos temas que a gente conversou aqui. Beleza? Queria te agradecer aí mais uma vez pela disponibilidade, pelo Tranquilo, meu amigo. tempo, pela atenção, por compartilhar suas histórias aí de viagem, suas histórias aí da tua vida profissional. E vou deixar teus contatos aqui embaixo também no vídeo, para que as pessoas que se interessem pelos assuntos que você tem, né, a acrescentar, possam te contactar aí Certo. e possam se conectar contigo. Beleza? Eu que agradeço, cara. E se você quiser uma outra conversa, né, para dividir um pouco mais, talvez, a questão da PNL, um pouco do projeto que a gente conversou, da própria hipnoterapia, o que ela pode fazer, o que ela está fazendo na mente das pessoas para destravar, e isso no inglês também, eu acho que é algo que você comentava muito comigo, né? Então, no dia que você quiser, cara, que minha casa está de portas abertas, é só você dar um alô e a gente tá junto, estamos juntos nessa. Beleza, então Mesmo distante, mas estamos juntos. não tenho a menor dúvida que vão haver outras conversas. Dessa vez Show. foi Bali, Fortaleza, quem sabe da próxima vez vai ser, não sei, Austrália, Espanha, se você retornar à Espanha. Olha só, com certeza. Enfim, mas vamos conversar, cara. Forte abraço, muito obrigado aí. Vai descansar que é domingo à noite, tá bem tarde, imagino. E a gente se fala no outro momento. Forte abraço, Luciano. Igualmente, sabe, cara, muitíssimo obrigado e vamos lá, tamo junto. Beleza, cara, um abraço.